um cafezinho e vamos embora. Vamos embora. Pessoal, muito boa noite a todos também. Já temos aí 50 alunos nos escutando. Espero que vocês estejam todos bem, sejam muito bem-vindos. A professora Paula já chegou, Pamela? Professora Paula não tinha chegado até um minuto atrás, mas deixa eu olhar aqui se por acaso ela entrou depois disso. Eu mandei para ela o link e ela está aqui na equipe também, mas não entrou não. Deve estar com alguma inconsistência lá na internet ou já deve estar entrando. Ela não me falou nada aqui no WhatsApp, não. Tá. Vamos só aguardar a professora Paula, que aí a gente começa. Não entrou ainda mesmo não. Até dei uma conferida aqui no chat. Estamos nós 4 aqui. Bom, pessoal, Ricardo, bom, não, eu vou esperar. Eu tô ansiosa, eu acho que eu tenho uma coisa boa e eu queria colocar ela no início, e depois eu pensei que talvez seja melhor no final. Eu vou guardar para o final, tá bom? Vamos esperar a Paula, que aí a gente começa com as formalidades. Muito bem. Eu vou guardar o meu. Eu já estou aqui, gente. A Paula está na área. Boa noite, professora Paula. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, Paula. Boa noite, Paula. Tudo bem? Boa noite. Muito bem, então são 8h02, deixa que eu comece com as formalidades hoje, professor Ricardo, e te passo a palavra. Pessoal, então, mais uma vez, muito boa noite a todos esses que prestigiam aí o nosso evento, o nosso ciclo de diálogo sobre direitos humanos. Chegamos ao último dia e foi um evento extremamente bem preparado, bem produzido, nas mãos do professor Ricardo. Eu acredito que vocês, alunos de direitos humanos, que acompanharam aí esses 4 temas, vão sair desse evento extremamente enriquecidos. Então, quero dar muito boas-vindas e boa noite ao professor Luciano, muito boas-vindas ao Matheus, boa noite. Professora Paula também compondo a nossa mesa hoje, seja muito bem-vinda. E, mais uma vez, agradecer ao professor Ricardo Braida, que tem essa mente brilhante, essa mediação maravilhosa. E ele me roubou a palavra da última vez, ele falou assim, são os convidados que fazem a noite maravilhosa. Ele tem razão, mas é sempre com o apoio dele, sem ele não teria sido possível. Professor Ricardo, muitíssimo obrigada, estamos juntos. Te passo a palavra. Obrigada. Eu que agradeço, Pamela. Obrigado você por, como eu já disse, sempre dar asas às nossas ideias, né? Os professores apresentam as ideias, a Pamela vai lá e coloca, executa. Não lembro, a Pamela falou mais ou menos quantos eventos a gente fez esse semestre, foram 24, Pamela? 24 hoje, 25. 25 eventos a gente fez só nesse semestre, então é mais um desses eventos que fornece todo um conhecimento que, como a gente já disse em outro momento, transcende a sala de aula, e a gente tenta trazer também uma forma de que os alunos possam ter uma imersão cultural e uma amplitude de visão de mundo, que é muito importante, não só para um jurista, mas também para todo e qualquer cidadão, toda e qualquer pessoa que tem a possibilidade de exercer os seus direitos, enfim, ter um compromisso com a sociedade. E isso, portanto, ultrapassa também a área da atuação do direito, né? Isso é para a vida como um todo. Não vou esticar aqui esse discurso, eu já vou, de uma vez, falar aqui. Eu agradeço também o professor, e também aqui hoje, professor Matheus, porque está aqui como palestrante. Eu também vou te chamar de professor nesse momento, mas a gente tem a composição da mesa com o Luciano Franco, que é mestre em Ciências Jurídico-Políticas em Direito Constitucional pela Universidade de Coimbra, em Portugal, é presidente da Comissão da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e Jovens da OAB de Juiz de Fora, se não me engano, agora doutorando na Universidade de Buenos Aires, pelas informações que eu coletei no Instagram recentemente. Graças a Deus. Isso aí. Temos aqui também a professora Paula Assunção, professora da casa, conhecida por todos. Professora Paula, que é advogada,
é proprietária, fundadora do escritório Assunção Advocacia, é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Juiz de Fora e é mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, também aqui a Paula conosco, trazendo a sua contribuição. E o Matheus Rodrigues, que é graduado em Direito, portanto é bacharel, está aí na luta para tentar a prova da ordem, também tem acompanhado nas redes sociais, né, quais são os caminhos de cada um dos convidados, e é egresso do Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora, portanto aqui estudou conosco, né? Pessoal, como eu tenho feito de maneira introdutória, a cada um desses encontros eu pego um texto literário para fazer essa introdução e depois eu passo a palavra à convidada e aos convidados. Nas últimas, escolhi uns textos de Conceição Evaristo, um texto do Caetano Veloso, uma canção do Mateus Aleluia, e para finalizar hoje eu escolhi um poema do Drummond, do Carlos Drummond de Andrade, nosso poeta mineiro, poeta maior. Tem um poema do Drummond que chama Missão do Corpo. E esse poema ele me fez refletir o que poderia ser um ponto de união entre os temas que a gente vai abordar aqui hoje. Quer dizer, a gente vai trabalhar com direitos da criança e do adolescente, direitos dos idosos, direitos dos deficientes, mas são direitos que vão trabalhar com, evidentemente, a passagem do tempo, mas a relação do corpo, essencialmente. Então, esse poema, para mim, ele traz, talvez, pelo menos uma apresentação artística do que a gente pode discutir hoje. Ele fala assim: claro que o corpo não é feito só para sofrer, mas para sofrer e gozar. Na inocência do sofrimento, como na inocência do gozo, o corpo se realiza, vulnerável e solene. Salve meu corpo, minha estrutura de viver e de cumprir os ritos do existir. Amo tuas imperfeições e maravilhas. Amo-as com gratidão. Pena e raiva intercadentes. Em ti me sinto dividido, campo de batalha, sem vitória para nenhum lado, e sofro e sou feliz na medida que acaso me ofereças. Será meu acaso, será lei divina ou dragonária, que me parte e reparte em pedacinhos, meu corpo, minha dor, meu prazer e transcendência. És, afinal, meu ser inteiro e único. Partindo dessa poesia, passo agora a palavra aos convidados. Dou início aqui à nossa mesa, aos nossos diálogos de hoje, com a palavra o professor Luciano Franco. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter estar compartilhando desse momento conosco e ter aceitado o nosso convite. Professor Ricardo Braida, muito obrigado. É uma alegria estar aqui com você, receber o seu convite. É tão fácil aceitá-lo que a gente não tem nem que pensar. Eu só falei, tem que encaixar ali na hora, né? Não sendo na hora da aula, agora aproveitamos a semana de prova, ficou tudo tranquilo. Mas eu queria agradecer imensamente o convite por estar aqui na Estácio pela primeira vez, essa grande universidade aqui na nossa cidade, com vários colegas professores, a Paula, minha colega de luta pela defesa de direitos lá na OAB. Queria agradecer à professora Pamela pela oportunidade. É uma alegria estar aqui pela primeira vez na Estácio, Juiz de Fora, e compartilhar com vocês um pouquinho sobre os direitos humanos, né? Falar desse tema, para mim, é uma alegria, porque o direito da criança e adolescente, como diz Bob, é uma evolução natural do próprio direito humano, né? Ele fala que quando nós tivemos a primeira carta de direito da criança em 1924, a primeira declaração, e depois, sempre com esse viés de fundo, as mazelas da Primeira Grande Guerra e da Segunda Grande Guerra, o direito da criança e adolescente é fruto desse movimento internacional, né? E não tem como a gente iniciar, como o professor Ricardo falou, sem passar por esse percurso histórico e chegar hoje nas grandes vulnerabilidades, né? A grande problemática não só do direito da criança e adolescente, e hoje dos jovens, mais de como dos direitos, é a crise da sua efetividade, né? Como diria o professor José Afonso da Silva, a falta da sua eficácia social, a sua realização no mundo real, né? No mundo palpável, né? No nosso mundo, no nosso dia a dia. E o direito da criança, se vocês me permitam fazer um pequeno viés histórico
dele, ele começa a ser discutido no final do século XIX, século XX. Nós temos ali os primeiros casos nos Estados Unidos, nas cortes juvenis, na Bélgica, e você começa-se a pensar, olha, a criança não é coisa, o adolescente não é um objeto. Eu defendo até na minha tese, é a descoisificação da criança, né? Aquele ato, aquele sujeito que é retirado, né? Que ele é movimentado do pai e da mãe como algo em que eu faça como um livro aqui dentro de casa. Até tive um embate com uma colega advogada que ela falava, não, mas a criança tem que fazer. Eu falei, não, a criança ela tem vontade. Se ela um dia ela não quer falar com o pai, nós precisamos respeitar que ela não quer falar com o pai ou não quer falar com o representante. Ela não é coisa. E esse foi um dos grandes reconhecimentos dentro dos direitos humanos e do direito da criança e adolescente, é descoisificá-la. Né? A criança é um sujeito em desenvolvimento, que passa por inúmeras etapas. Tanto é que hoje o direito brasileiro divide em 4 fases. Né? A primeira infância, nós temos a Lei do Marco Civil da Primeira Infância, de 0 a 6 anos, que corresponde dentro da criança, que vai de 0 a 12 anos incompletos. Depois nós temos o adolescente, que vai de 12 a 18 anos incompletos. Quando eu falo assim, 17 anos, 11 meses, 29 dias. Né? E nós temos o jovem, amparado hoje pelo Estatuto da Juventude, que vai de 15 a 29 anos. Todo mundo jovem aqui, né? Professora Paula, professor Ricardo, somos todos jovens, né, Matheus? Todos jovens. Matheus aqui está no grupo dos jovens. Né? Até os 29 anos. Então, nós temos o jovem adolescente, o jovem adulto. Eu já estou perdendo o meu, já. Tá? Para mim, já está acabando. Estou trintando. E aí, nós temos esses marcos, até porque para reconhecer que esses indivíduos precisam de certa proteção individual, específica, dentro da sua fase evolutiva. E o direito da criança e adolescente surge dentro da seara internacional pela Carta de Genebra, em 1924. Depois nós temos uma evolução dentro dos direitos humanos, aí eu tenho certeza que vocês já devem ter passado por esse percurso histórico com o professor Ricardo, né? As primeiras declarações, até chegarmos aí em 48. E em 59 nós temos o grande marco, que é a Declaração dos Direitos das Crianças. E aí você passa a reconhecer a criança como um sujeito de direitos, e dentro desse viés de Estado social, a exigir dos atores, e principalmente do Estado, uma função de prestação, uma função ativa. Então, né, nesse Estado prestador, né? E isso foi um baque muito grande, principalmente pelo fato de que nós estamos falando do tempo histórico pós-Segunda Guerra, né? Esse contraste entre capitalismo e viés sociais, né? Do socialismo. Então, você tem esse marco temporal em que você, olha, inauguramos uma tríade aqui agora. Família, sociedade, Estado. E, além de tudo, criança não é coisa. O pai, a mãe, o responsável, não pode simplesmente fazer o que quiser com seu filho. Né? Então, porque nós sofremos até hoje com esse perpetuar de violência. Uma educação violenta, uma fala violenta, né? E vou trazer alguns dados para vocês hoje, como a pandemia descortinou essa violência, principalmente a violência dentro de casa. E aí nós avançamos com esse primeiro instrumento, em 59, e a ONU inaugura, em 1970, a década da criança. Então, em 70, por mais diferente que possa parecer, mas a comissão polonesa é que fica responsável pelos estudos da infância e juventude. Então, nós temos, na década de 70, um grande marco. E o Brasil sai na frente. Nós temos, ainda feliz, né, nesse sentido, criamos, né, primeiramente, em 88, nós temos a nossa redemocratização, nós temos o levantado Estado Democrático de Direito, né, com um Estado ativo, prestador, e
o nosso legislador teve a preciosidade de fazer um Ctrl+C, Ctrl+V na declaração, na convenção, aí não só a declaração, né, professor Ricardo? Na convenção que exige uma responsabilidade dos atores, né? A grande diferença das declarações, né, nas meras declarações, para as convenções que exigem dos estados um fazer, né, um cumprir daquele compromisso internacional. E o Brasil sai na frente e cria uma das melhores legislações protetivas do mundo, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Só que, infelizmente, todo mundo só pensa no Estatuto na parte do ato infracional. Sem esquecer que, para chegar no próprio ato infracional, no Estatuto, nós passamos pelos direitos, pelas garantias, para depois chegar a pensar das medidas de proteção, para chegar a pensar lá nas medidas socioeducativas. E isso eu falo, e eu sempre ensino para os meus alunos, professor Ricardo e professora Paula, professora Pamela, é que para a gente chegar lá no ato infracional, nós precisamos passar pela educação, pela saúde, pela convivência comunitária, familiar, pela profissionalização. E o ECA trouxe esse grande marco teórico, esse standard de proteção, que foi, né, o Estatuto, que é muito mal falado. Na verdade, ele é vilipendiado, estou brincando, mas sofre as maiores fake news, né, da história desde a sua criação em 90. As pessoas falam, mas a criança não pode encostar, a criança não pode isso, o Estatuto aquilo. Eu falei, gente, o Estatuto não fala disso. O Estatuto fala de uma educação sem violência, e nós tivemos aí a Lei da Palmada, o caso do menino Bernardo, nós tivemos inúmeros casos dramáticos, em que aí tem um pouco da hipocrisia social, né? Nós nos levantamos contra a violência e nos calamos quando ela está próximo de nós, né? Para os outros a gente fala, para nós a gente se cala. E o Estatuto trouxe 2 princípios norteadores que vêm do princípio máximo internacional, professor Ricardo, dos direitos humanos, que é o princípio do superior interesse da criança. Ele é o marco, ele é a vela, ele é o caminho de toda aplicação do direito, e ele tem essa construção dentro dos direitos humanos e dentro do direito internacional, no qual nós resgatamos para o Brasil e, como diz o Donizete, nos dividimos ele em 2, em a prioridade absoluta e a proteção integral. Então, ele se divide no Brasil, embora tenha o princípio do superior interesse da criança nas aplicações do artigo 100, né, lá nos princípios do ECA, ele se divide em 2 nisso. E dentro dessa prioridade absoluta e dessa proteção integral, nós temos, né, um exigir tanto da família como do Estado. E aí nós chegamos num ponto de crise, que é obrigar o Estado a colocar a criança em primeiro lugar, colocar o adolescente em primeiro lugar. Aí você abre as leis orgânicas municipais, os planos de atuação dos municípios, que são os primeiros a atuarem, os do Estado, você não vê prioridade na atenção à criança e adolescente. A escola é a última a ser reformada, a creche é a última a ser construída, né? Isso dentro do direito básico, que é o direito à educação. Mas a criança não está só na escola, na creche, a criança está dentro da família. E aí nós temos a ausência, muitas vezes, do Estado, principalmente agora, com essa crise social que nós estamos passando, aumentando a vulnerabilidade da criança, colocando ela em situação, porque a família foi para a vulnerabilidade. Então, a criança também está lá. Então, quando a família está invulnerável, a criança está vulnerável, então ela tem que estar em primeiro lugar. O ECA trouxe esse marco, que foi retirar a situação de pobreza para as medidas de abrigamento. Né? Hoje você não abriga mais uma criança se a família é pobre, o Estado tem que ir lá socorrer aquela família. Né? Então, o Estatuto ele traz a prioridade, ele traz a proteção integral da criança e do adolescente, mas a gente tem sempre que lembrar que a criança está na família, a criança está na sociedade, e a criança tem como Estado o seu grande guardião, porque a responsabilidade do Estatuto é solidária, não subsidiária. Então, lembrando aí das aulas de responsabilidade civil,
né? Mas a gente traz aqui para a nossa matéria, solidário, né? Eu chamo qualquer um desses entes a responder, independente se é da família agora ou se é da sociedade. Independe. Quando a criança sofre violência, quando a criança perde um direito, a gente chama qualquer um, e o Estado, dentro do próprio estatuto, é o primeiro a chegar. E aí, professor Ricardo, eu trouxe para a gente alguns dados, né, como eu tinha falado com o senhor, dentro da vulnerabilidade que nós estamos hoje, e que fala dessa crise de efetividade, para a gente poder dialogar sobre esse tema, nós temos dentro da prioridade e da proteção, o Unicef com o IBGE levantaram aí no último ano 1,4 milhão de crianças, milhões, né, de crianças fora da escola. Dentro, 5,5 milhões entre 6 e 17 anos que não tiveram qualquer atividade escolar. Então, nós temos um abandono de prioridade. Não houve prioridade, né? Então, já temos uma violência nesse sentido. E aí, dentro da sua maioria, lá em 2019, quando teve as reprovações, eram pardos e pretos, e quando não tiveram acesso dentro do Nordeste. Você percebe uma perpetuação dentro da sociedade da vulnerabilidade. E isso vai desencadear em todos os outros ramos, em que, com certeza, né, nesses últimos encontros, o professor Ricardo trouxe para vocês. O Sistema de Informação sobre a Mortalidade das Crianças, de 2010 a 2020, são dados públicos, 103 mil crianças e adolescentes até 19 anos morreram vítimas de agressão. Violência que, segundo a pediatria, eles consideram como doença, né? Uma violência-doença, porque a criança passa por todo um trauma que nós teremos lá na frente, uma repercussão muito maior, né? E identificar de uma violência de perpetuação geracional, porque a violência acontece dentro de casa. Mas isso é o quê, pessoal? Uma normatização da chamada criança-objeto. Eu faço com a criança o que eu quiser. Eu bato, eu agrido, eu corrijo ela de forma violenta. E nós tivemos aqui, só em Minas, e agora dados de Minas Gerais, colhidos pelo Ministério Público, no nosso último levantamento, que a cada dia 20 crianças e adolescentes são vítimas de algum crime sexual. O Disque 100 no Brasil, 14 mil denúncias no Brasil. Em Minas, de inquéritos abertos pela Polícia Civil, 8.642 casos. Olha só, nós tivemos Disque 100, que é um número anônimo, no qual todo mundo pode fazer a sua parte. Eu até convido a vocês, sempre que diante de alguma violência, vocês possam denunciar. Uma campanha que nós fizemos pela OAB durante muitos anos, que é Criança em Risco Denuncie. Todos nós temos um papel fundamental em proteger a criança e adolescente, principalmente agora que as crianças estão fora da escola e, infelizmente, 90% dessas violências acontecem com pessoas conhecidas e 30% são próximas dessas crianças. E o que mais se pede nessa campanha, nas campanhas que a gente fez, junto com o Ministério Público e tudo, é que se escute criança. Criança não é coisa, criança não é um objeto. Escutar é dar voz, é dar direito a essa criança e reconhecê-la como um sujeito de dignidades, um sujeito, humano, não de segunda classe, não menor ou maior porque trabalha, ou porque estuda, ou porque paga suas contas ou vota. Não, a criança, principalmente pela sua vulnerabilidade dentro do cenário político, criança não vota, nós temos que reconhecer essa dignidade humana. Bem, professor Ricardo, se eu falar, a gente vai falando de ECA até o final do dia. Então, eram os pontos que eu queria trazer para vocês nessa pequena explanação. Acho que o professor Ricardo falou 20, 30 minutos, e que a gente possa dialogar sobre esses temas. Deixei muitos leques, e eu queria que vocês reconhecessem esse percurso que a criança e adolescente tem dentro dos direitos humanos, esse importante papel que os direitos humanos tiveram e têm
para o reconhecimento da criança como sujeito de direitos e dentro da legislação brasileira, não só brasileira, como vários outros países, depois da Convenção em 89, trataram de proteger as crianças e adolescentes nas suas legislações locais. Professor Ricardo, obrigado pela fala e espero que a gente tenha muito a dialogar. Muito obrigado, professor Luciano, pela fala brilhante. Conseguiu aqui trazer a ideia necessária para essa fala inicial. Vou passar agora a palavra à professora Paula. Professora Paula, tem a palavra. Muito obrigado por estar aqui conosco. Boa noite a todos. Boa noite, Ricardo, a minha coordenadora Pâmela. Luciano, um prazer enorme estar aqui ao seu lado, né? Poder aproveitar um pouco dos seus conhecimentos, que fala tão bem, a gente fica... Não, eu achei que passou muito rápido os seus 20 e poucos minutos, eu achei que você ainda ia engatar em vários temas, e é muito legal. Matheus, brilha os meus olhos de ter você aqui do lado. Assim que o Ricardo me falou, eu falei assim, eu fico feliz pelo convite, eu fico mais feliz ainda de estar compondo a mesa com o Matheus, porque era um aluno brilhante, tem um futuro lindo pela frente. Eu tenho certeza que a prova da ordem vai ser mais um degrau nessa escada. Conte conosco sempre. Eu falo em nome da casa, porque eu tenho certeza que é uníssono, mas a Pâmela pode confirmar, né? A casa está sempre aberta, porque você merece, é muito merecedor de tudo de bom que acontecer para você, viu? E eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre os idosos, né? Falar um pouquinho sobre o avanço da legislação sobre os idosos nessa mesa hoje, essa mesa virtual que nós estamos aqui para conversar sobre esses grupos de vulnerabilidade social. O professor Luciano falou maravilhosamente bem sobre as crianças e adolescentes, né? A dificuldade enorme que o judiciário possui de lembrar do ECA para outras coisas, que não seja tão somente a aplicação das penas, né, das penalidades, das pequenas infrações, mas também lembrar da questão volitiva da criança. Ele falou muito bem uma coisa que eu brigo sempre nas minhas petições, né, o respeito à negativa do contato com o pai ou com a mãe, que, né, só tem direito à visita, embora eu tenha ciência de que o pessoal popularmente acha que mas aí está dando muita vontade para a criança, mas por trás daquela recusa se esconde, às vezes, um ato de violência, um desrespeito, um assédio moral, uma violência psicológica. Então, a recusa ela não vem sozinha, né? E em relação aos idosos, eu trouxe para conversar com vocês, para que eu não vá para a minha área comum, que é o direito previdenciário, eu me preparei para essa palestra. Vou falar de outra coisa, né? Vou falar do Estatuto do Idoso, vou falar com vocês como que nós chegamos até aqui, né? Nós vamos envelhecer, inclusive, que bom que nós vamos envelhecer. Espero que possamos envelhecer com saúde. E nós temos que pensar assim, como que se chegou às legislações que protegem os idosos? Porque quando a gente fala de aposentadoria, a gente está falando de um idoso ingressado no mercado de trabalho, que consegue se programar, tem uma contribuição previdenciária, ele consegue se programar para ter uma renda para sustentar a sua velhice, para pelo menos se manter na sua velhice. Mas e os demais? E todos os outros direitos que além da aposentadoria? E aqueles que não conseguem contribuir por vários motivos, né? Que acabam ficando às margens e que dependem do assistencialismo. Então, vamos conversar um pouquinho como a gente chegou nessa fixação de direitos. É importante a gente levar em consideração que, primeiro, no Brasil, não se conversava sobre envelhecimento da população na antiga Constituição, não se conversava sobre envelhecimento da população nos núcleos de discussão de direito civil. Por quê? Porque era um tema bem recluso à área da aposentadoria. A pessoa vai, né, como a própria Constituição diz isso, é um amparo para a velhice. Ela fala desse jeito, viu, gente? Desse jeito, amparo para a velhice. Ou então era um tema que ficava recluso dentro dos diálogos médicos, na parte de gerontologia. Eu vou conversar sobre isso porque a população vai envelhecer,
né? Nós temos doenças típicas de uma idade avançada, nós temos esclerose, nós temos doenças cardíacas, doenças de vasos e, logicamente, os problemas cerebrais, né? Que a pessoa vai perdendo a memória, etc. e tal. Então, ficava muito recluso ali. Mas, assim, no entorno de 1976, houve um forte movimento através do SESC, o SESC especificamente de São Paulo, que alguns de vocês que já tiveram aula de direito administrativo sabem que o SESC integra o terceiro setor. Vocês sabem que ele está lá, paraestatal, ao lado, né, do Estado, na integração de políticas públicas, de aplicação de meios, né, de dialogar com a população em coisas que o Estado não dá conta, né? São muitos os serviços, são muitas as necessidades, o Estado não consegue abraçar tudo. E o SESC, que já vinha com uma política de aproveitamento da terceira idade, de inclusão da terceira idade, levanta essa onda e leva até o Ministério de Previdência e Assistência Social para que se comece a fazer um diagnóstico da situação da velhice no Brasil. Surge aí a primeira pauta de políticas para a terceira idade. Olha que interessante, isso foi em 1976. E começou daí as conversas sobre um programa de assistência ao idoso, com a criação de grupos para que o idoso pudesse ir quando não tivesse uma família para tomar conta dele, e aí se regula a existência dos lares de idosos, dos abrigos para que os idosos permaneçam. Depois também se pensa numa visibilidade também para o lazer do idoso, para o, né, como eu digo, o aproveitamento da terceira idade, porque hoje em dia os 50 não são mais os 50 de antes, os 60 também não. Mas em 1976 ou em 80, 60 anos já era uma idade muito avançada para o mercado de trabalho, para as ocupações. O idoso não tinha mesmo o que fazer. Ele ficava muito recluso à vida familiar, a cuidar dos seus netos ou a se entregar à prostração. Aquela imagem do velhinho na praça, né, jogando um xadrez, uma dama, que a gente às vezes até banaliza, fala assim, tá à toa porque não tem serviço. Não, é porque ele não foi inserido num programa de aproveitamento do seu tempo livre. O que fazer quando você não tem mais que sair de casa para trabalhar de manhã e voltar à tarde? Né? Nós, no home office, nós levamos um choque de gestão. Meu Deus, e agora? Ora, né? Eu, por exemplo, posso dar o meu próprio testemunho. Quando fechou tudo, eu falei assim, nossa, vai sobrar tempo, porque eu não vou mais ter que sair de casa. Aí agora eu já descobri assim, nossa, vai faltar tempo. Que dia que eu posso sair de casa? Mas vocês pensem bem, né? O idoso é o contrário. O idoso, ele vai trabalhar todos os dias durante um longo período da vida dele e um belo dia ele se aposenta, a empresa desliga ele não tem mais o que fazer. Ele não tem mais essa programação. Então, existe essa preocupação que surge dessas entidades paraestatais do que fazer com esse tempo livre desse cidadão numa idade avançada, mas que ainda tem condições de interação na sociedade. Se cria a Sociedade Brasileira de Geriatria, composta não só por médicos geriatras, mas também por outros grupos da sociedade civil que vão pensar no envelhecimento da sociedade, reconhecem que não dá para pensar só na área médica, a gente tem que pensar em melhorar as condições de vida da população. Opa! Então, pela primeira vez, o direito do idoso vira política pública, vira um problema governamental. A partir de 1980, se cria a figura dos conselhos de idosos. Então, você tem o Conselho Municipal, o Conselho Estadual e até mesmo a figura do Conselho Nacional, que eu vou passar para vocês a legislação, que tem todo um calendário, uma agenda, né? A gente tem que trabalhar movimentos sociais de interação e participação dessas pessoas, porque eles têm que ser ouvidos, da mesma forma como o professor Luciano falou muito bem em relação à criança e adolescente. Para nós, é muito fácil falar da dinâmica da vida do outro, mas o conselho ele está ali para que o idoso seja ouvido, que também ele possa escolher e elaborar políticas públicas que se adequem para ele. O que não se confunde da gente achar que esses assuntos da velhice são assuntos de velhos.
eu bato muito nessa tecla porque a aposentadoria é uma coisa que a gente não tem que pensar só quando a gente está na véspera de aposentar. Né? E eu, por exemplo, faço parte do movimento, até estou com a blusinha, né? Vidas idosas importam, porque a gente tem que pensar sobre isso o tempo todo. Não, agora, recentemente, isso ficou muito em xeque, por quê? Porque nós estávamos ansiosos para conseguir vacinar os nossos idosos, porque eles eram o grupo mais vulnerável à Covid-19. Mas um dia seremos nós. Se nós não enfrentarmos o problema do envelhecimento no Brasil, né, das faltas de políticas públicas nessa situação, nessa seara, da dificuldade de inserção no mercado de trabalho das pessoas que passam de uma certa faixa etária, da modernização da economia, que deu um salto agora para a parte, né, informática. E aonde ficaram os idosos nisso tudo? Não foram nem um pouco absorvidos nesse meio do caminho. Então, quer dizer, existe uma nova forma de discriminação, ou uma nova forma de marginalização de pessoas um pouco mais velhas. E eu vou sempre bater muito nessa tecla, porque, segundo o Estatuto do Idoso, o idoso é aquele acima de 60 anos. Mas no mercado de trabalho, o idoso é acima de 50 anos, gente. Não para nós, para a nossa categoria de estudiosos do direito, operadores do direito, porque nós temos o movimento inverso. Quanto mais jovens, nós enfrentamos mais barreiras, né? Nós, mulheres, precisamos ter uns cabelos brancos, né? Os homens começam a usar óculos, né? Deixam a barba, aí pronto, né? Aí envelhece, aí o mercado te aceita. Porque quando você é muito jovem, lindo, com aquela pele maravilhosa, o mercado entende que você não tem maturidade suficiente para o direito. Eu não estou dizendo que eu concordo, estou dizendo que isso aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com o professor Luciano, talvez tenha acontecido com o professor Ricardo, Matheus, vai acontecer com você, Pamela, não é? Nós precisamos envelhecer para ser respeitados. Então, aqui na área do direito é um pouquinho diferente, mas no mercado de trabalho, numa área menos intelectual, numa área mais braçal, onde as pessoas trabalham com menos estudo, aí é o contrário, gente. Você fica velho, o mercado é perverso, o mercado não te emprega mais. Ou então, acontece muito de você ter um currículo tão bom, ter tanta experiência de trabalho, que a empresa também não te contrata mais. Eu falo assim, não, você não vai aceitar um salário de iniciante, vou preferir contratar um mais jovem. Então, são situações assim que as políticas públicas de envelhecimento precisam dialogar com a sociedade, porque nossa sociedade, nossa pirâmide está mudando, nós estamos optando por não ter filhos ou ter poucos filhos, e nós estamos cada vez mais animados para trabalhar até os 60, para continuar no mercado de trabalho. Como seremos absorvidos se não tivermos qualidade de vida, se a gente não pensar na inserção? Então, vamos ficar com essas reflexões, né? Para depois a gente bater um papo, e eu estou de olho no relógio para eu não atrapalhar ninguém. E aí, na década de 90, acontece uma série de legislações interessantes para nós a termos de idosos, né? Nós temos, em 1993, a legislação que ganhou um nome muito popular, né? A LOAS, que é a Legislação Orgânica da Assistência Social, que foi a primeira legislação a regular uma renda básica mínima. Olha que interessante. A Europa discute sobre a necessidade de uma renda básica, hoje, para toda a população. Nós estamos aí discutindo auxílio emergencial, vários estados regulando o seu próprio auxílio emergencial, e em 1993 se dialogou, se conversou e conseguiu efetivar uma legislação que garantia uma renda mínima essencial para a vida de um idoso. Lá em 93, o critério de ser idoso dependia de 65 anos. Depois o Estatuto abaixou isso para 60, mas a Lei Orgânica da Assistência Social ainda não foi adequada. Inclusive, é uma discussão jurídica, né? Por que o Estatuto do Idoso diz 60 e a LOAS diz 65? Mas é uma discussão também para a gente travar
numa outra oportunidade. É interessante que, nesse momento, você já vê o Estado assumindo uma ação afirmativa em relação a um grupo vulnerável, um grupo que não consegue prover sua própria subsistência. Então, o benefício de prestação continuada assistencial previsto na LOAS, na Lei Orgânica de Assistência Social, é um benefício para aquela pessoa que não pode contar com ninguém da sua família, não pode contar com alguém para prover a sua subsistência. Então, ele vai lá e fala, então é dever do Estado. O Estado abraça essa pessoa e proporciona para ela essa renda básica de um salário mínimo, seguindo aí os ditames. Logo em 94, bem no inicinho de 94, você não, né? A nossa legislação cria o Conselho Nacional do Idoso e começa, então, a configurar uma política pública de caráter nacional para que determinadas ações governamentais sejam feitas. Então, não só assistencialismo, não só garantir, prevenir, promover, proteger, recuperar a saúde, atuar medidas e programas protetivos para esse idoso, adotar normas de funcionamento, tanto para os abrigos, mas também para setores culturais, promoção de eventos para idosos, a discussão do idoso ter direito à meia entrada em determinados eventos, a discussão do idoso poder viajar em determinadas circunstâncias sem pagar a passagem. Então, você começa a discutir isso sempre nessa toada de garantir qualidade de vida, garantir condições mais isonômicas para que ele não se sinta, quando idoso, totalmente jogado de lado da nossa sociedade. Depois, em 2003, um pouquinho depois, vem o Estatuto do Idoso. E o Estatuto do Idoso faz um grande marco em relação à proteção. Além de garantir algumas situações até processuais, prioridade na tramitação de processos, a garantia, por exemplo, de prioridade na fila de restituição do imposto de renda, são algumas situações bem específicas para os idosos. O Estatuto do Idoso traz no seu artigo 3º, eu deixei aberto aqui para eu poder ler para vocês, olha só, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então, você veja bem, estava lá na Constituição o tempo todo, né, como tantos outros direitos, mas precisou vir uma lei específica para trazer essa responsabilidade assim, gritante, em caixa alta. Né? Prestem atenção, vocês familiares têm obrigação de zelar pelos seus idosos. Existe abandono ao idoso? Existe. Né? A gente foi lá, pegou emprestado do direito de família, dos deveres de cuidado com os filhos, para poder aplicar em relação aos pais. É uma vergonha em termos de humanidade, mas infelizmente precisou ser legislado. Né? Você ter essa questão, recentemente eu tenho lido a respeito da alienação em relação ao idoso. Né? Então você tem, é muito comum dentro da família que alguém tenha que carregar o barco. Né? Isso é muito comum, vocês, meus alunos, sabem disso. O idoso adoece, o idoso envelhece, como o próprio nome já diz, e geralmente tem um filho ou uma filha, um parente mais próximo que fica por conta daqueles cuidados. Mas é importante que ele, por mais que haja questões internas ali dentro dos irmãos, dos parentes, ele não pode ficar fazendo campanha com aquele idoso contra os outros familiares, seja por questões de revolta interna, ou às vezes até propositadamente. Chega a ser ainda mais triste, gente. Existe abuso patrimonial em cima do idoso. Muitas vezes, essa pessoa que fica encarregada dos cuidados, ela faz alienação em relação aos demais parentes para que ela usufrua daquele benefício de aposentadoria, lembra? Sozinha. E às vezes nem é para cuidar do próprio idoso. É muito triste isso. Então,
A legislação precisa ficar atenta a isso e nós todos, enquanto sociedade, precisamos ficar atentos a isso. Não só para o olhar para o próximo, que é devido, é necessário, né? Esse cuidado para com os nossos idosos que sustentaram o país durante muitos anos, que sustentaram a pirâmide do INSS durante muito tempo, que fizeram a economia circular, não só pelos caracteres familiares, mas também pelo nosso dever enquanto sociedade. E se você quiser ser egoísta, que seja egoísta, porque queremos envelhecer com qualidade de vida, com condições sociais, com condições de inserção. Então, nem que seja olhando para o próprio umbigo, vamos trabalhar para ter políticas públicas de um olhar mais social. Né? Lembrando que a gente pode, apenas en passant, para não demorar aqui, mas lembrar também que a maior parte da nossa população de rua é formada por idosos, abandonados pelos seus parentes, ou mesmo que não querem mais viver na casa dos parentes. Nós aqui em Juiz de Fora temos esse problema, isso é um problema atual da nossa gestão agora, né? Nós vamos ali na rua Mister Moore, desesperador, é desesperador passar pela rua Mister Moore no centro da cidade atualmente. Chega um certo horário, acumula inúmeras pessoas moradoras de rua, em sua maioria idosos, né, ali abandonados a essa condição de vulnerabilidade. O que fazer, como retirar essas pessoas da rua, como conseguir dar a elas dignidade, por que elas não se adequam a nenhum tipo de abrigo que existe, né, na cidade. Recentemente eu participei de uma reunião conversando sobre isso, a dificuldade dos idosos ficarem longe dos seus cãezinhos de estimação, né? Porque o morador de rua tem sempre um cachorrinho, aí o abrigo não deixa entrar o cachorrinho, aí o morador de rua não vai. Ele não entra no abrigo porque ele não quer deixar o seu bichinho na rua. Então, assim, nós precisamos pensar sobre isso enquanto sociedade, enquanto pessoas que queremos envelhecer e em relação à nossa função social nesse mundo. É isso, gente. Vou passar a palavra de volta. Excelente, professora Paula, muito bom. Trouxe aqui diversos dados que eu achei interessantíssimos, de reflexões muito importantes. Enfim, a gente estabelece aqui o nosso diálogo. Vou passar a palavra agora ao nosso ex-aluno e agora graduado em Direito, Matheus Rodrigues. Matheus, é um prazer recebê-lo, meu amigo. É um prazer tê-lo aqui conosco. E você? Hoje faz um ano que eu apresentei o TCC e eu estou aqui de volta. Para mim isso é muito simbólico até. Foi muito por isso que eu te chamei. Foi exatamente nessa data. Foi por isso. Foi muito bom mesmo estar de volta, ainda que seja, né, distante fisicamente. Daqui a pouco, se Deus quiser, a gente já está voltando a uma normalidade aí, porque a vacina está aí, né? Já é uma luz no fim do túnel para a gente. E o que eu me preparei para falar hoje é da alteração que o Estatuto da Pessoa com Deficiência fez no Código Civil, que tirou as pessoas com deficiência do rol dos absolutamente incapazes e que, para mim, tem como objetivo mesmo a dignidade da pessoa com deficiência, porque muitas pessoas às vezes nascem com uma limitação que é só física, mas sem capacidade de trabalhar com algo que seja mais cognitivo, pode produzir, pode ter seu próprio sustento. E antes dessa alteração do Estatuto, o Estado já te reconhecia como alguém incapaz. Eu acho que é muito injusto você tirar de alguém já do útero da mãe quase a capacidade de ser uma pessoa, sabe? A doutrina até citava a interdição como morte civil, e eu acho que é isso mesmo, porque, como a Paula citou, nem sempre a família é bem intencionada, né? Às vezes na maioria dos casos felizmente, mas às vezes não. Então, alguém de manutenção, às vezes, poderia tirar a voluntariedade daquela pessoa que tem capacidade de se exprimir. O Estatuto hoje, ele garante que uma pessoa com deficiência, como eu, por exemplo, vou falar de mim aqui, mas vocês podem, né, abranger
a maioria das pessoas com deficiência, eu sei que eu posso trabalhar, eu sei que eu posso estudar, eu sei que eu posso ter minha vida com o meu próprio esforço, com o meu próprio trabalho. E parece que houve uma queda breve aqui do Matheus, às vezes desconecta, cai a bateria, acaba a bateria, computador e assim por diante, mas acho que ele já vai retornar Oi. Já tá, em breve. Tá aí, ó. Tá aí. A Paula até brincou comigo, falou que vai acontecer com você de você ter que se provar para começar no mundo do direito e tal. Vai, eu sei que vai, mas isso já acontece comigo desde muito tempo. Até para minha família mesmo. Quando eu me formei no ensino médico, eu falei assim, eu quero fazer uma faculdade. Olharam para mim e falaram, mas como você vai? Porque para quem não sabe, eu sou de Bicas, que é aí do lado de Juiz de Fora, mas vezes assim, quando eu ia para a faculdade, eu tinha que pegar a estrada, eu ia estagiar, eu tinha que estar na rua, e eu ia sozinho, obviamente. E quando eu disse que eu queria dar esse passo a mais, não por não acreditar em mim, mas por às vezes achar que o mundo não estava adaptado para eu fazer isso, minha família tinha um certo receio, assim, de como que eu poderia fazer, como que eu poderia dar espaço, como que eu ia estar numa cidade estranha, entre aspas, à noite, sozinho, e como que eu ia me virar. Mas eu sei que eu estou aqui, eu sou graduado hoje, graças a Deus, a mim também. Então eu sabia desde sempre que eu poderia dar um passo cada vez, óbvio, né? Também não é possível para ninguém abraçar o mundo, mas ao mesmo tempo que eu sei que eu tenho capacidade de me sustentar, eu sei que o Estado também necessita, às vezes, um pouco mais de vontade mesmo de dar atenção para as pessoas com deficiência. Porque a Paula até citou a LOAS e a gente pode ser abrangido também pela lei, só que tem muita gente que às vezes quer fazer o que eu fiz, por exemplo, correr atrás de uma graduação, de estudo, de um emprego até, e às vezes a família não tem estrutura, ou a cidade não tem estrutura, e ninguém consegue correr atrás, o Estado também não. Parece que mais uma vez a gente teve problema na conexão, mas Esperar mais um pouquinho. retornou, Matheus. Eu não sei o que está sendo, se é a internet, se é o programa, mas desculpa. Vamos embora. Enfim, Segue o raciocínio. às vezes a pessoa tem a deficiência, mas ela sabe que ela pode produzir alguma coisa e ela quer. Só que às vezes não tem estrutura monetária mesmo, ou a família não sabe como ajudar, ou a cidade não tem muita estrutura. Tá no mudo. Mateus. Aí, abriu. Oi. Ficou um minutinho no mudo, mas voltou agora. Tá meio esquisito. Mas, enfim. Às vezes não é por falta de vontade ou capacidade da pessoa, mas do mundo ao redor dela mesmo. Às vezes não acolhe. E eu acho que o Estado poderia ir um pouco além de, vou te dar aqui um subsídio para você se sustentar. Acho que a gente poderia ter um programa mais firme com relação à inclusão mesmo das pessoas com deficiência, até porque a gente pode ser mão de obra também, pode ser útil, né, para o país. Então, eu acho assim que você garantir às pessoas com deficiência que elas podem construir família, que elas podem trabalhar, que elas podem ter um estado, né, enfim, é um passo que é muito grande e até para tirar a gente desse rol dos incapazes, penso que essa palavra, por mais que ela seja jurídica, né, no sentido dela, ela acaba sendo um pouco pesada, porque às vezes as pessoas já te dizem que, mas isso não é possível fazer, mas isso é mais difícil para você, e aí o legislador já vem e te diz que você é incapaz, já é um golpe a mais, assim, em questão de autoestima mesmo. Então eu acho que o Estado, ele... Tá no mudo, Matheus.
ele foi até bem nessa questão de tirar as pessoas com deficiência do rol de interdição, mas eu acho que ainda falta vontade mesmo dos nossos representantes de querer incluir mais as pessoas com deficiência. Tudo bem que a gente tem a cota para poder trabalhar nos lugares, a gente tem... Mas, por exemplo, aqui em Bicas, eu não vejo muita estrutura mesmo para estar nos lugares. Eu tenho que adaptar a eles, não eles a mim, entendeu? E eu não falo isso só para mim. Eu sei que muita cidade aqui no Brasil, fora a capital, cidade maior, às vezes não é muito bem desenvolvida a questão de acessibilidade. Então, às vezes a gente acaba não podendo fazer certas coisas, não porque a gente não consegue, mas porque não tem mesmo como fazer. Às vezes não tem asfaltamento bom, não tem calçada, não tem rampa, e a gente acaba sendo privado de fazer uma coisa que a gente seria capaz de fazer intelectualmente, só que por questões que não cabem a gente, por exemplo, o poder público poderia reformar alguns pontos da cidade, não faz porque não acha necessário, porque às vezes a cidade não tem muitas pessoas com deficiência, então assim, acaba deixando de lado. Isso tira a gente alguma possibilidade. Então, eu acho que já andamos bastante, porque antes, bem lá no começo da civilização, a gente era até sacrificado, né? Porque não ia ser mão de obra, a gente já era tirado dali mesmo. Então, eu acho que a gente caminhou bastante, só que ainda pode dar alguns bons passos a mais, mas tem que vir, tem que ser um esforço coletivo, assim, não pode ser só eu falando que eu preciso. Porque eu sei que eu preciso, só que isso pode não fazer falta para uma pessoa que não tem deficiência. E aí a pessoa acha assim, mas eu não preciso me posicionar sobre isso. Só que eu posso ser útil para essa pessoa também, dependendo do meu trabalho, entendeu? Então eu acho que depende um pouco mais de consciência mesmo do povo para a gente poder pressionar, para poder ter um Estado que seja de fato mais inclusivo. Era isso, eu passo a palavra de volta. Desculpa pelo erro aqui do programa, mas eu acho que agora ficou. Beleza, Matheus. Muito obrigado pela sua palestra, pela sua visão de uma experiência pessoal que para todos nós aqui é muito importante. Os três convidados da noite de hoje são muito atuantes nas redes sociais, tanto a Paula como o professor Luciano, mas eu devo confessar que a minha rede social de preferência é o Facebook do Matheus. A professora Paula também acompanha, mas vale a pena acompanhar das minhas redes sociais de preferência nesse momento, sem demérito aos demais convidados, mas fica aqui o meu registro público, né? Eu vou abrir aqui a oportunidade para que os alunos que estão aqui conosco possam participar, mas eu queria fazer uma pergunta aos três e que cada um trazendo o seu ponto de vista específico sobre essa situação. Quer dizer, o tema da palestra de hoje foi trabalhar com grupos vulneráveis e a gente elegeu 3 grupos vulneráveis. A gente poderia estar falando de muitos outros grupos vulneráveis, né? A professora Paula trouxe referência, a gente poderia estar falando da população em situação de rua, que é um grupo populacional heterogêneo que tem essa característica em relação aos idosos, né? Trouxe essa questão. A gente poderia estar falando aqui de povos originários, por exemplo, indígenas, quilombolas, que são grupos também vulneráveis e que necessitam, portanto, de um trabalho ativo do Estado na proteção e na garantia dos direitos fundamentais, né? Na efetividade desses direitos. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta aos três e que acredito que cada um pode trazer a sua visão a partir desse grupo especificamente a qual apresentou aqui para nós essa noite. Diante da pandemia da Covid-19, eu acho que essa é uma pergunta que está aí, emergente, né? Não tem como, a gente está aqui hoje virtualmente por causa da pandemia. Diante da pandemia da Covid-19, o quanto esta vulnerabilidade ela se agravou na visão de vocês, seja na tutela, na proteção
da criança, do adolescente, dos idosos e das pessoas com deficiência. Quem quiser pode tomar a palavra. Vai fazer na ordem da palestra, Luciano, depois eu, depois Matheus? Vocês decidem. Acho que pode ser. Vai? Né? Porque o meu, Vai quando lá, entrou e saiu, o meu, quando entrou aqui e saiu, deu uma travada no meu software aqui do Teams. Mas eu acho que vocês conseguem me ver bem. Eu até, antes de iniciar, até eu anotei aqui que eu sempre costumo falar que os estatutos do idoso e da criança e adolescente, eu falo que são primos irmãos. Mas se você pegar eles e colocar ponto a ponto, você percebe muita similaridade dentro da tutela desses vulneráveis. Não tem como, né? Essa pergunta ela é essencial, né, professor Ricardo? E dentro das vulnerabilidades, duas se descortinaram muito, foi dos dados em que eu comentei com vocês. Primeiro, a ausência de recursos de ações efetivas dentro do direito fundamental à educação da criança. Você percebe uma inércia tanto da esfera federal, da estadual, da municipal. Alguns estados com mais recurso conseguiram, priorizaram acesso à internet, porque tiveram que adaptar todo o ensino como nós, né, o ensino presencial para o virtual, e na grande maioria dos seus, né, dos usuários, dos utentes, das crianças utentes, usuárias desse serviço, né, do direito à saúde, da educação, perdão, que não tem um recurso suficiente para utilizar a internet, não tem acesso à internet, dependem da educação presencial. E um reflexo disso foi o próprio manejo das vacinas e da priorização, né, no qual as pessoas, você fala, vamos priorizar a educação, mas você precisa vacinar os profissionais da educação, as pessoas que prestam serviço à educação. E o Brasil continua sendo um dos poucos países, né, foi um dos últimos a retornar o ensino, embora toda a complexidade que trata a pandemia, né, não vamos aqui tomar falas levianas, né, nesse sentido, principalmente que o Brasil está no ranking dos países onde as crianças mais morreram, também vítimas da Covid. E o outro ponto, dentro desse aumento da vulnerabilidade, porque a educação vai ter um reflexo geracional muito importante, porque você terá que suprir essa ausência e você ampliou a vulnerabilidade, principalmente das crianças mais vulneráveis, né, as mais humildes, as que precisavam ir para a escola para se alimentar, a escola com toda a sua função, né? Aí a professora Paula falou da Constituição, né? E a nossa Constituição ainda com aquela coisa retrógrada, mas tá lá, a educação ela é feita para o trabalho, é um conceito da Revolução Industrial. Se a gente abrir, né, o artigo da educação na Constituição, tá lá, educação para o trabalho, não uma educação libertadora, transformadora, né? Vamos botar Paulo Freire, mas uma educação mecânica para o trabalho. Mas tem o seu papel fundamental. E a violência? Infelizmente, tem descortinado uma violência, um aumento da violência contra a criança e adolescente, e infelizmente uma violência que acontece dentro de casa, reflexo de uma sociedade ainda muito que passa ainda, né? A gente vê isso na tutela da mulher, né? Com a violência doméstica, que a gente esquece da criança, né? A criança também sofre a violência doméstica e está, né, os aumentos das denúncias dentro da violência doméstica, porque muitos pais apenas aprenderam ou só sabem educar através da violência. E não confundam a violência, esse aumento, né, da violência física, aquela visível, mas nós temos a violência psicológica, que é, sem sombra de dúvida, a que mais marca, né, uma das que mais tem dano geracional. Então, assim, professor Ricardo, os pontos que eu tenho trabalhado nesses últimos anos, esses dois aspectos de aumento de vulnerabilidade. Isso, sim, dentro da criança em sociedade, né? Bom, em relação, acho que acabou, né? Ou ele caiu? Acabei, passa a palavra. Porque se eu ligo a minha cam, eu não vejo vocês, não sei o que aconteceu.
Ai, não, tudo bem, eu fiquei com medo de estar. Ficou assim meio. Né, ficou em suspenso. Perdão. Em relação à questão da pandemia, né? Eu até brinco com os alunos que assim, parece um pesadelo a pandemia, né? A gente vive a pandemia, a gente dá aula sobre a pandemia. Pelo menos no direito administrativo eu não consigo fugir da pandemia, eu estou tentando. Até trouxe a Copa América esses dias para aula, para tentar fugir da pandemia. Não deu certo, mas foi uma alternativa. Enfim, em relação ao idoso, nós podemos fazer duas análises, né? Nós podemos fazer uma análise de empobrecimento geral da população, o que leva o idoso mais para essa linha de vulnerabilidade, de estar na rua por não conseguir o seu sustento, às vezes não se encaixar em nenhum requisito de amparo social, às vezes nem conseguir pedir esse amparo social, que também é uma realidade que a gente pode trazer também aos alunos. Muitas vezes o requerimento no INSS se torna muito difícil, o INSS está fechado, não tem data, não tem previsão de voltar ao atendimento presencial, os agendamentos são virtuais, se a pessoa não tem o básico para comer, ela não tem internet, ela não tem um aplicativo, ela não faz o pedido, ela não tem comprovante de residência, aí ela também não faz o pedido. Então, enfim, parece, né, a burocracia realmente ela é feita para não funcionar, é impressionante. E aí a gente pode levar esse aspecto. O Diego agora há pouco lançou a pergunta aqui no chat, mais ou menos, né, quantos abrigos nós temos em Juiz de Fora. Em relação a isso, a gente tem que fazer uma divisão, né? Os abrigos municipais que estão ali abertos para os moradores de rua de maneira gratuita são poucos. Nós temos 2 lares que ficam ali à disposição, um bem no centro da cidade, ali pertinho da Rua Alfred, da Praça da Estação, mas que a pessoa precisa chegar 4 horas da tarde para conseguir lugar, porque não cabe tanta gente assim, tá? E outros nas imediações dos bairros, lá no Poço Rico, que também aceita também só para dormir. Vocês conhecem também a Sopa dos Pobres, que é ali bem no meiozinho, que também sofre com isso, tem que chegar 10 horas da manhã para já ficar na fila. E a gente tem os lares de idosos que aí não, esses são abrigos pagos, né? Então é bem diferente, não é a mesma situação aqui de vulnerabilidade. E, por outro lado, além desse empobrecimento geral que levou o idoso para a rua, a gente pode pensar no empobrecimento das famílias que levou o idoso a ser o sustento da casa, né, professores? Por quê? Como ele é o único aposentado, né, ou ele, ou a matriarca da família são os aposentados, são as rendas que faça chuva, faça sol, estão lá garantidas, né? São essas rendas que estão sustentando muitas casas hoje no Brasil. Então, as pessoas estão com dificuldade de conseguir emprego, perderam seus empregos, os pais estão trabalhando em home office ou mesmo continuaram na lida presencial, porque muitos setores não pararam com todos os riscos, mas não pararam, e os avós tiveram que assumir essa preponderância, não é? Até mesmo na questão da educação. Quantos avós estão assistindo aula para ensinar os seus netos a uma alfabetização ou a um acompanhamento escolar? Eu recentemente li uma matéria linda, é claro, emocionante, mas que traduz a tristeza da educação no Brasil, que foi uma criança que ensinou a avó a ler durante a pandemia, porque a vovó dela estava assistindo aula junto com ela durante a pandemia, né? Então, a gente pode fazer essas duas análises, professor Ricardo. Passo a bola, professor Matheus. O dia chegou lá, viu, Paulo? No caso da pessoa com deficiência, eu acho que a maior diferença que a gente viu assim, foi a questão de tratamento. Porque, como no meu caso, eu preciso fazer fisioterapia toda semana para poder estar bem desenvolvido e tal. E até eu fiquei, acho que uns 6 meses sem fazer, quando estourou o estudo e tal. Só que aí chegou num ponto que eu vi que eu estava regredindo. E aí eu falei assim, não, vou ter que fazer, mesmo que domiciliar, mesmo que tenha risco, eu vou ter que fazer, porque eu não posso ficar sem. Só que muitas pessoas não têm essa opção de correr atrás de um outro caminho. Então eu acho que assim, muitas pessoas que precisam ser tratadas para viver bem não estão sendo. Às vezes porque não podem ir,
ou porque o hospital não tem mais como atender, porque, enfim, muitos pacientes da Covid estão lá, isso causa, né, superlotação. E, por exemplo, a pessoa que tem autismo, ela precisa muito ter esse acompanhamento médico e às vezes não está tendo, às vezes está regredindo. Fora a questão da violência também, porque às vezes muitas famílias, infelizmente, não tem como lidar com a pessoa ali 24 horas por dia. Então, às vezes, não sabe como, ou perde a paciência, ou às vezes fica até por uma questão de raiva mesmo, de ver aquela pessoa naquela situação e não poder fazer alguma coisa, às vezes acaba se contando de uma outra maneira. Então, acho que são esses pontos, assim, mas principalmente o tratamento médico, que é um direito básico, mas está sendo aí tirado, às vezes, da pessoa porque não tem como fazer. Obrigado, Matheus. Bom, eu abri espaço para que os alunos fizessem pergunta. Se algum aluno quiser fazer algum questionamento, alguma ponderação, Matheus quer falar. Pois é. Mas você não é mais aluno, hein, Matheus? Não, já fui. Mas você pode falar. Até outro dia eu era. Enfim, eu não estou vendo o chat, então se tiver alguma coisa para mim, por favor, me passe depois. Tá. Existem comentários. Acesso ao chat. O Luciano também não tem acesso ao chat. Mas aqui o que a gente está tendo no chat são elogios nesse momento. Todos excelentes, obrigados pela palestra, palminhas, nota 100. Existe o José Vitor Campos que falou que é seu conterrâneo, Matheus. Uma pergunta que foi feita no chat, acho que precisa ser feito, inclusive, um levantamento a quantos abrigos para idosos em Juiz de Fora. Acho que aí vai ter que ser feito depois um levantamento para que a gente possa apresentar esse número, né? A Carla, ela fala que independentemente de onde a pessoa mora, ela coloca um exemplo, um cadeirante na cidade onde ela vive, em Santos Dumont, também tem toda uma dificuldade estrutural das ruas, né, das cidades, que eu acho que é um ponto importante, que inclusive o Matheus tinha dito anteriormente, né? Quanto mais a gente vai para cidades que são menores, de menor porte, ou inclusive em grandes cidades, quando a gente vai para as periferias, né, Matheus? A gente pensa nas favelas, né? A acessibilidade é algo muito difícil, né? É uma dificuldade tremenda para muitas pessoas. Até que de fora, graças a Deus, nunca tive esse problema na história, porque sempre fui muito bem adaptado. Mas dependendo do lugar que eu ia, ou eu não conseguia ir, ou eu precisava de ajuda de alguém, porque, enfim, fora do centro ali, dessas regiões mais populosas, né, às vezes não tem essa preocupação. Além disso, pode falar, Paulo, pode falar, por favor. Professor Ricardo, eu consegui apurar aqui os abrigos gratuitos, né? Os lares de idosos pagos eu não consegui apurar o todo, mas os abrigos gratuitos são quatro equipamentos públicos, né? Como a legislação fala. Eu até vou colocar ali no chat para que os meninos possam ler que quantas vagas tem em cada um, para que eles vejam como é bem apertado mesmo. A população de rua em Juiz de Fora já chega a 2.000 pessoas. E se somar a vaga em todos os equipamentos públicos, a gente não chega a 300. A situação é muito grave. Enfim, aí mais alguns elogios aqui, falando que foi um encontro de mestres, um grande privilégio que foi proporcionado na nossa noite de hoje. Eu vou também deixando aqui o meu agradecimento a todos os três que participaram, os três professores, professora Paula, professor Luciano, professor Matheus, nesse momento. Agradeço imensamente a participação. Professora Paula pediu a palavra para poder fazer o encerramento aqui do nosso encontro hoje. Professora Paula, tem a palavra. Não, vocês vão achar que eu fiquei com ciúme do professor Ricardo, que é tão letrado, traz um monte de coisa de literatura, mas não foi, não. Eu já venho rebobinando esse texto há um tempão nos meus dias, e hoje eu percebi que ele casava bem aqui com o nosso diálogo, e aí eu falei, por que não compartilhar, né?
pensamentos interessantes. Eu tentei achar o autor, e aí foi aquela coisa, vários lugares diziam autor desconhecido, alguns lugares diziam nomes estranhos, que eu procurei no Google e não encontrei, então achei que essas pessoas estão tentando se apropriar do poema, e aí prefiro deixar assim, autor desconhecido. Se alguém souber o autor, depois vocês podem me passar, que eu darei os créditos. Se chama, né, ou então já começa logo, né, porque deixamos tudo para depois. Depois eu ligo, depois eu faço, depois eu falo, depois eu mudo, depois eu passeio, depois eu viajo. Deixamos tudo para depois, como se o depois fosse melhor. O que não entendemos é que depois o café esfria, depois a prioridade muda, depois o encanto se perde, depois o cedo fica tarde, depois a saudade passa, depois tanta coisa muda. Os filhos crescem, a gente envelhece, o dia anoitece e a vida acaba. Nesse sentido, eu queria deixar essa mensagem. Não deixemos para depois, logicamente, de dizer que ama os seus familiares, os seus amigos, a sua turma, nossos professores, mas também no sentido de não deixar para depois que nós dialoguemos sobre essas necessidades da nossa sociedade, porque o tempo vai passar, serão nossas necessidades daqui a pouco, e a gente não pode deixar que outras pessoas façam. Não pode achar que esse problema não é nosso, como o professor Luciano falou muito bem. A gente fala dos outros, mas quando é com a gente se cala. Esse problema é nosso, a gente tem que dialogar sobre isso. Muito obrigada. Obrigado, professora. Muito bom, muito bom. Professora Pamela vai fazer um encerramento aqui do nosso ciclo de diálogos, depois de 4 quartas, depois de muitos diálogos, muita conversa, muitos pensamentos. Professora Pamela, vai lá, conduza aí o nosso encerramento. Está no mudo, está no mudo. Vamos lá. Boa noite novamente a todos, com uma baita responsabilidade de terminar aqui esse evento. Não só de terminar esse evento, gente, mas coincidentemente de fechar aí as nossas atividades acadêmicas complementares deste primeiro semestre e fechando com chave de ouro. Então, primeiramente, fazendo o fechamento do evento, agradecer mais uma vez o professor Luciano Franco, o Matheus, que estão aí prontamente nos disponibilizaram o seu tempo, que é o que nós temos de mais importante atualmente. Professora Paula, que nos brindou aí muito bem preparada, muito bom ouvir a Paula falando. É muito bom, né? Nós podemos dividir momentos. Eu acho que isso é o que a Paula trouxe ali nesse último momento. É o que a gente divide, é o que a gente vive, é o que a gente constrói juntos. E aí, gente, eu preparei aqui um vídeo que eu queria compartilhar com vocês, porque eu queria falar um pouquinho com vocês sobre diferenciais. E são esses diferenciais que fazem com que o nosso curso tenha os melhores alunos, os melhores professores, os melhores profissionais, os melhores egressos, os melhores convidados. Pode parecer demagogia, mas não é. É porque tudo leva a isso. Então, quando a gente resolve fazer um evento, uma atividade acadêmica complementar, uma audiência simulada, o que quer que seja, a primeira coisa que eu queria muito que ficasse gravado em vocês é que é por vocês, alunos. É para fazer com que a vida acadêmica e profissional de vocês e até a formação humanística de vocês seja diferenciada. Então, a gente fecha aqui esse semestre e também, né, a minha história na coordenação, não estou indo embora não, mas é uma história que vai se encerrar nesse semestre, no próximo semestre a gente começa uma nova, mas é um diferencial. Outro dia me perguntaram assim, por que o curso de Direito tem alguma coisa de diferente depois que você entrou? O que você fez? O que você acha que você fez? Me perguntaram assim mesmo. O que você acha que você fez? E aí a gente para pensar o tanto de coisa diferente que a gente faz. E a gente faz, primeiro, pelos alunos, segundo, pelo time de professores que eu tenho comigo, porque sem demagogia nenhuma, sem o professor Ricardo, sem a professora Paula, sem a professora Fernanda, professor Lucas, professora Thaís, professora Marcela, professor Guilherme, sem eles não é possível ser feito. Sem que os nossos convidados venham e contribuam, não é possível ser feito. Então, eu só queria mostrar para vocês que esse é o diferencial que a gente tem aqui, sim. E ele é muito grande, ele é muito valorizado. E vocês também precisam ter o domínio de tudo que isso traz para vocês. Do quanto vocês sairão daqui
aproveitando esses 5 anos, do quanto vocês sairão daqui melhores, mais empoderados de tudo que vocês podem fazer por vocês e pelo futuro de vocês. Então, eu vou compartilhar um vídeo aqui curtinho e eu queria mostrar para vocês só o que a gente fez nesse semestre, porque o professor Ricardo me plantou essa pulguinha outro dia e eu falei assim, gente, realmente é muita coisa e é por vocês e com o auxílio dessas pessoas que somam comigo diariamente e que eu tenho a honra de conviver e a honra de agradecer por fazerem tanto por mim e por vocês. Então, eu vou compartilhar aqui 3 minutinhos, passa rápido, mas só para a gente refletir sobre o nosso 2021.1. Espera aí, gente. Muita calma nessa hora, que tem que compartilhar com calma, internet. Aqui. E aqui. Apareceu para vocês? Alguém me dá um oi só pelo áudio, porque eu não estou vendo. Apareceu? Então, apareceu. Não sei se vai sair o áudio, mas vai. Vai. Tem áudio. Não é pouca coisa, gente. É muita coisa. A professora Paula, e protagonista de muitas artes, é muito bom, é muito bom. E percebam, 25 atividades da Estácio Juiz de Fora e mais infinitas atividades por ser Estácio nacionalmente reconhecido. Então, vocês têm que valorizar onde vocês estão, a formação de vocês e tudo que vocês têm aqui para vivenciar nesses 5 anos. E eu só tenho palavras de agradecimento mesmo. Eu fiquei muito orgulhosa hoje, a hora que esse vídeo chegou. Eu falei, cara, a gente está muito bem, a gente está fazendo muita coisa. E é muito bom compartilhar com vocês, gente. Hoje a gente tem 400 alunos, mais de 400 alunos. E somos o diferencial, espero que sejamos o diferencial na vida de vocês, de verdade. Luciano, mais uma vez, obrigada. Professora Paula, Matheus, professor Ricardo. E assim fechamos com chave de ouro aí os nossos eventos 2021.1 e que venha um enorme 2021.2, viu? De verdade. Vacina! Obrigado, professor Ricardo. Muito bom. Eu só queria pegar a toada do pessoal da poesia e para puxar aqui, né, só para dizer que
participando aqui, eu gosto sempre de citar essa música como um pouco de esperança, né? Gonzaguinha, eu fico com a pureza das respostas das crianças, porque a vida, ela é bonita, né, gente? Ela é bonita. E nós temos que agradecer por estarmos aí vivos, com saúde, estarmos aqui dividindo esse conhecimento e oportunidade de estar com vocês. Muito obrigado, Estácio, Pâmela, professor Ricardo, minha amiga Paula, Matheus. Até a próxima. Obrigada. Obrigado. A minha dissertação está disponível online. Quem quiser, fique à vontade para acessá-la no repositório da Universidade de Coimbra. Vai ter todos esses dados que eu passei para vocês sobre a evolução histórica do direito da criança. Muito bom. Parabéns. Excelente. Obrigada, gente. Uma boa noite para vocês todos. Obrigado pelo convite. Beijo. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Eita.